Como é que você direciona, condiciona quando o cliente não toma decisão? A coisa que me irrita profundamente em obra é sujeira. O que você acha dessa frase? O cliente sempre tem razão. Não. Casa Cor, para mim, foi uma vitrine absurda, né? Quando o preço da marcenaria está muito barato, normalmente no final o barato sai caro? Sim, o barato sai caro. Já fui para banco pegar empréstimo para terminar uma Casa Cor. A minha primeira casa na Grécia. É muito lindo isso, não é? Em Atenas, ó. Isso é Pastoricast, do Corre ao Topo, vida real. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos, mais um Pastoricast, o podcast da vida real. Hoje é um episódio daqueles que marcam época, que marcam data. Eu tenho certeza que você vai ter um momento exclusivo, único, e vai ter acesso a informações, a conteúdo, a conhecer muito mais de uma pessoa que é referência no Brasil inteiro. Ela está à frente do escritório de arquitetura que leva o nome dela, é um dos maiores nomes da arquitetura do Brasil. Ela é empresária, mãe, tem uma história de superação, de batalha, de vitória e de resultado. Contra resultado não há argumento, contra números não há argumentos. Agora, eu posso falar seguramente para vocês que, além de tudo isso, ela tem um coração gigante. Estou muito feliz de receber aqui e compartilhar com vocês um podcast, o Pastoricast, com o Joia Bergamo, senhoras e senhores. Uma salva de palmas. Bem-vinda. Obrigada, querido. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Viu? Que alegria te receber aqui. Emocionada de estar aqui com você. Você é uma inspiração para mim. Eu fui agraciado por Deus com a honra de te conhecer no ano passado. E é muito bom quando a gente consegue unir as duas coisas. É verdade. Fazer negócios É verdade. e se dar bem com a pessoa, fazer amizade, criar conexão, criar vínculo. Conexão é tudo, né? Então eu acho que o que aconteceu com a gente foi muito bom. Não é só do seu lado, não, do meu também. Eu brinco que foi um presente que Deus me deu. Então é isso, né? Amém. Tá dando muito certo. Que bom, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está com plateia aqui no Pastoricast, né? A gente receber Joia Bergamo aqui. A gente tinha que dar essa oportunidade para alguns convidados especiais. Então nós vamos ter um momento de bate-papo com uma galera aqui. No final a gente vai ter algumas perguntas. Algumas pessoas mandaram perguntas para a Joia, então ao final a gente vai ter essas respostas também. Joia, direto e reto para começar, me fala uma coisa. Dentro do escritório de vocês, que tipo de projeto vocês fazem? É foco só no residencial, é comercial? Me fala um pouquinho do escritório de arquitetura Joia Bergamo. O escritório é interessante essa tua pergunta, porque as pessoas acham que a gente é muito residencial só. E não é. Você que está trabalhando com a gente agora, você percebe o tanto do corporativo que a gente tem, né? Então, o escritório atende 100% tudo. Inclusive, agora, uma grande novidade que eu vou contar é um hospital que a gente nunca tinha feito, né? Então, fechei semana passada. Vai ser muito interessante, vai ser um hospital premium e sempre surgem novidades, né? A gente trabalha muito no residencial, no corporativo, atendo muitas construtoras, várias, né? Então, Adoro. áreas comuns de prédio, apartamento Área decorado, tudo exatamente. isso. E fora isso, a gente faz escritórios, consultórios, lojas, restaurantes. Então, somos bem ecléticos, né? Legal. E são equipes divididas, separadas, e condomínios agora. Também a gente está fechamos 2 condomínios grandes também, que são aprendizados, né? Que eu acho que novidade, a gente tem que estar sempre aberta para desafios, né? E então atendemos todas as áreas. Tem algum desses projetos, residencial, corporativo, incorporadoras, construtoras, tem algum desses aqui que é o seu favorito, que você gosta mais de fazer? Que você prefere? Olha, E se sim, por quê? sim, não tem. Eu me entrego de alma e coração a todos os meus projetos, Legal. seja pequeno, médio ou grande, né? Então é um desgaste muito grande, isso porque eu me dou de alma. Você me conhece, você sabe. Mas
Tem uma coisa que um desafio para mim que eu acho muito legal é, apartamentos decorados, porque para mim é desafiador. Te dá liberdade, porque você tem um briefing, mas você não tem o cliente direto. Então, quando nós temos o cliente direto, você tem que se reportar muito àquilo que ele quer, né. Uhum. No decorado não, você tem um briefing, então eu crio um personagem na minha cabeça, né, e para aquele personagem eu faço o projeto. Mas não é só isso, eu tenho que deixar também uma margem de atemporalidade. As pessoas que vão comprar são muitas pessoas que visitam. Então não é um cliente específico com necessidade, mas eu tenho que pensar no geral, não no individual. Aí é um desafio maior, e eu amo desafio. Então, mas é bem por aí. Bom ponto, anotei aqui a temporalidade. Mas você tocou num ponto que é muito interessante, e ele é um pouco polêmico, Hum, que é o seguinte: no mercado eu percebo que muitas vezes nós temos escritório de arquitetura que ele tem o projeto é dele, sim, né, o escritório cria o projeto e o cliente tem que se adaptar ao projeto do escritório. Nós temos o cenário onde o, o escritório faz o projeto de acordo com o perfil, com a necessidade, com o gosto do cliente. E eu não sei se talvez tenha um meio termo aqui, eu acho que tem um meio termo onde o escritório tem o seu DNA, mas tem o perfil do cliente. uhum. Minha pergunta é, como é que você trabalha? É o gosto do cliente? É o seu padrão de projeto? É um pouco de cada? Como é que você enxerga isso? Olha, isso daí é tema para muita discussão. A gente trabalha muito sobre isso e cheguei realmente a uma conclusão. Eu, meu escritório, meu modo de pensar. Admiro muito os meus colegas, os profissionais que têm uma marca registrada. Então você olhou, você sabe exatamente por quê. É uma similaridade muito grande de projetos, os materiais são os mesmos, os acabamentos são os mesmos e é o padrão. E o cliente, quando procura um profissional desse, sabe que ele vai, mas o projeto é aquele, Aquele padrão, entendi. ponto, né. Não, eu não quero ser assim. Admiro, eh acho fantástico a pessoa que conseguiu isso, mas eu sou muito eu sou muito da individualidade, eu sou muito do humano, eu preciso conversar com o cliente, eu preciso sentir o que o cliente quer, eu preciso sentir as necessidades, as vontades, os desejos de cada cliente. Isso me basta. Então isso o cliente eu fico muito mais feliz, quando eu consigo chegar na essência daquilo que ele me procura. Eu tenho uma marca? Sim, eu tenho. Eu tenho um DNA? Tenho. Eu tenho um estilo? Tenho. Mas eu transito. Eu Legal. transito em todos os estilos, eu consigo transitar. Eu adoro mistura de estilos, eu gosto de brincar o atemporal, eu gosto de brincar com contemporâneo e um étnico, então eu consigo trabalhar nisso e eu quero atender às necessidades das pessoas. É como se fosse uma varinha mágica, né. Uhum. Então eu fico muito feliz quando o cliente chega para mim e me diz: "Joia, eu estou na minha casa, eu não quero sair dela, eu quero chegar e querer ficar, é isso que Incrível. para mim basta". Então eu sou mais eclética nesse sentido. Como fazer quando o cliente tem muita dúvida, quando o cliente é muito indeciso? Como é que você direciona, condiciona quando o cliente eh, não toma decisão? Fica muito inseguro ou É indeciso? difícil. É um desafio muito grande para gente, quando o cliente é indeciso. Mas eu tenho que mostrar para o cliente que eu sei o que eu estou fazendo, né. Então, eu tenho mais de 30 anos de, né, quase 35 aí, de profissão. Uhum. E não gosto de falar muito nesse assunto, mas tudo bem, tá tudo certo. É. Mas, o cliente tem que confiar. Então eu mostro, eu não imponho, em hipótese alguma eu imponho. A não ser que fosse uma coisa muito bizarra, uma coisa muito eu tento mostrar para o cliente que realmente aquilo não é compatível, eh, com o que ele deseja.
Por exemplo, você me conhece, eu sou muito pé no chão. Às vezes o cliente quer gastar muito dinheiro em coisas que não vale a pena. E eu sou muito transparente, muito franca, dizendo: não gasta nisto, gasta nisto, que é o teu perfil, é aquilo que você quer, é isso que vai fazer diferença na sua vida, o teu conforto, o teu bem-estar. Mas eu respeito também as clientes que realmente querem e têm hobby e gasta fortunas num hobby que ela tenha. Por exemplo, entreguei um apartamento ali na Vila Nova Conceição, um apartamento de 800 metros quadrados, grande, numa região nobre aqui em São Paulo. Ela queria 3 cozinhas na casa dela, 3. Ela não era gourmet profissional, mas ela ama cozinhar, ama, totalmente apaixonada. A coisa que ela mais gastou na casa dela foi eletrodoméstico. Por quê? Geladeiras, fornos, cafeteiras. Então, assim, o melhor que tem no mundo, ela quis, né? E nós temos no Brasil. O Brasil é um país privilegiado, nós temos tudo aqui, né? Então, eu acho, então você percebe aonde era importante para ela gastar o dinheiro dela. Para mim, eu admiro, eu gosto, eu respeito isso, né. Eu faria para mim? Não, não gastaria uma fortuna um eletrodoméstico, vamos dizer assim, mas para ela é importante, como para outra pessoa é o carro, como para outra pessoa é uma caixa de som absurdamente maravilhosa. Então, a gente tem que respeitar, mas eu conduzo, Jonas. Deixa eu te falar, eu percebo que essa condução que você faz, você é muito boa nisso. E também vejo que os nossos amigos arquitetos, designers do mercado precisam aprender isso com você de A verdade. ouvir um pouco o cliente mais, sabe? Ouvir mais, mas também tem momento que, quando o cliente é muito indeciso, ele precisa de alguém que vai transmitir segurança para ele. Que o arquiteto, o designer, quem estiver acompanhando ele, diga o seguinte, cara, vai nessa aqui, vai por mim, confia em mim que é o melhor caminho. Como você faz? O que o cliente muitas vezes precisa é justamente isso. Às vezes não quer uma ordem, ele quer um caminho. Então, a gente, por trabalhar tanto tempo nesse mercado, é aquilo, você tem que passar credibilidade, né? E você tem que passar confiança para o cliente, né? Então, aí vai do cliente escutar ou não, né? Mas eu tento, nesse sentido, conduzir, porque o que é melhor para ele, né? Mas não é fácil, não, lidar com um cliente indeciso. Eu acredito que uma das melhores técnicas de venda do mundo é servir o cliente verdadeiramente. A gente está interessado, cuidar com carinho, com zelo. Mas servir também é dar solução, é dar o caminho, é dar a resposta, dar o direcionamento. E não simplesmente deixar o cliente sempre muito à vontade. Eu vejo que é um erro que muita gente comete em qualquer segmento. Uma coisa é você ser cortês, ser cordial, servir o cliente. Outra coisa, bem diferente, é você deixar o cliente solto. À vontade demais. Ele precisa de solução. Servir é dar a solução. Então eu preciso ajudar ele a tomar a decisão, é dar o condicionamento. Né? Eu vejo que tem muitos consultores de venda, consultores comerciais, por exemplo, que eles deixam o cliente muito à vontade. Muito à vontade. Cara, fique à vontade a hora que você quiser, o dia que você quiser, eu estou aqui, estou à sua disposição. Não, amigo. Tem hora que você precisa ser mais enfático, mais firme, né? Isso tudo dá trabalho, isso tudo demanda, isso tudo é responsabilidade nossa. Eu acho que o profissional, você está lidando com o que ele tem de mais íntimo, é o que ele tem, a essência dele é a casa dele. Você chega à noite, você fala: cheguei na minha casa, que delícia, que gostoso, cheguei na minha casa. Então é o teu momento de intimidade com você mesmo, né? Então, é muito sério. Então não é uma coisa que você, errei, vou lá, troco alguma coisa. Não, é o teu ninho, é a tua história, a tua essência. Então você é responsável, sim, por acompanhar esse cliente. Eu faço um comparativo aí. Educar uma criança, né? É muito difícil você educar uma criança. Tenho percebido que, atualmente, eu percebo crianças sem limite nenhum, né?
Porque é difícil educar, é cansativo, é desgastante, Uhum. né? É a mesma coisa. Você educar uma criança é uma demanda dos pais. Eu tenho 3 filhos, você tem também. Então, não é fácil, mas você tem que estar presente. É a mesma coisa com o cliente, você tem que estar presente. Você tem que se fazer presente, você tem que estar disponível para o cliente. Eu deixo o meu celular com meus clientes full time 24 horas. Não existe celular desligado. O cliente precisou de mim, ele sabe onde me encontrar. E eu pretendo sempre estar presente com meus clientes. Eu acho que isso faz a diferença. Faz, É, com faz. certeza. Eu acredito que o cliente muitas vezes ele precisa de solução e de segurança em qualquer área, e isso vem na linha do tempo, inclusive, vem no pós, depois do encantamento inicial, né? É, Porque o cliente ele realmente só vira nosso cliente quando ele compra, quando ele recompra, quando é. ele Quando recomenda. ele indicar, exatamente. É Compra, verdade. recompra e recomenda, indica, né? Show. Ô, Joia, me fala uma coisa. Hoje você está num patamar que é o topo da pirâmide. São poucos escritórios de arquitetura que chegam nesse nível. O que você enxerga que foram as decisões mais importantes que você tomou na caminhada Nossa. para chegar aonde você chegou? Quais foram as decisões mais duras ou mais relevantes, mais importantes que você tomou para chegar aonde você está hoje? É uma pergunta complexa, interessante, parabéns. É difícil. O que me motivou foi, primeiro, eu amo aquilo que eu faço, amo. E é um dom. Não foi faculdade, fora, não foi. Não. O que eu agradeço muito, primeiro, é a fé. Segundo, eu agradeço muito aquilo que eu tenho, porque foi um dom me dado, né? Lógico, fiz faculdade, fiz todos os cursos que eu podia, tudo certo, mas é uma coisa de muita essência, né? Mas o que mais me motivou foi quando eu não trabalhava, eu tinha uma ânsia de fazer alguma coisa que eu não sabia o que é. Era uma insatisfação, faltava alguma coisa na minha vida, né. Mesmo eu casada, tendo 3 filhos, faltava algo na minha vida. Foi quando eu me descobri que eu precisava me doar, eu precisava me dar, eu precisava trabalhar, eu precisava colocar para fora aquilo que eu sentia dentro de mim. E eu sempre fui muito criativa, e foi o caminho que eu achei, né. E por outro lado, a vida me levou a isso. Eu tive uma grande dificuldade durante o meu percurso de vida, o meu caminhar, eu tive uma situação muito difícil, muito atípica, muito trágica na minha vida, com 3 filhos, que realmente me levou a a a tentar, a fazer acontecer e tinha que dar certo. Eu não contava com mais ninguém a não ser comigo mesmo. Você pode falar sobre isso ou não? Posso, não tenho problema não. Eu casei, uma pessoa maravilhosa, fiquei 25 anos casada e infelizmente essa pessoa, houve uma quebra e eu tinha um padrão de vida muito alto, muito bom, sem preocupação. Nunca na vida que eu preocupei foi com dinheiro. Porque eu vim de um pai protetor e caí num casamento com um marido protetor. Provedor e protetor. Pai provedor e protetor. Mas depois de 25 anos de casada, esse casamento foi à falência. Ele, pessoa física, me levou junto, e eu com 3 filhos, né. E eu tinha que me virar. Aí houve uma perda nesse mesmo período, papai e mamãe faleceram, meu casamento faliu e eu tinha uma sociedade com 2 sócias, nós éramos ateliê 3. E nós éramos muito unidas. E adoro, foi um período lindo de crescimento com elas, e neste período eu rompi a sociedade com elas. Então o meu mundo veio abaixo. Eu brinco, eu tenho uma expressão que eu falo, Jonas, não é que eu fiquei no térreo, eu fiquei no fundo do poço do elevador. Então, assim, foi muito difícil, eu me senti completamente sozinha, sozinha,
com 3 filhos e a vida pela frente, né? E eles, faculdade. Bom, isso tudo me fez dar certo, entendeu? Se isso for dar certo, deu certo. Porque eu trabalhei muito, sempre acreditei muito que eu ia conseguir, sou muito determinada, tenho muita fé, eu falo que a fé me segurou muito também, e foi isso, eu acho que a determinação, a vontade de trabalhar, tinha que dar certo, eu sou muito regrada, eu sou muito determinada, me obriguei à rotina de trabalho intensa, né, e nunca disse não para um cliente no sentido de rejeitar qualquer tipo de trabalho. Então, aliás, não, rejeitei foi quando me foi oferecido para fazer o Bahamas, o Motel Bahamas, e eu realmente falei: não consigo", porque o cliente, infelizmente, hoje ele já morreu. Eu fiz o apartamento dele. Com 4 filhas, uma graça, foi uma delícia. Quando ele resolveu fazer o Bahamas, aí ele me procurou para fazer, eu falei: "Então, acho que o perfil não vai, né". "Não, mas tenta. Eu quero uma coisa meio maquisude e meio café Photo". Eu falei: "Então, mas eu nunca visitei o café Photo, eu realmente nunca visitei o café Photo, eu acho que eu não tenho perfil para isso. Você consegue?". Eu falei: "Não, não quero, não quero". Aí foi um querer, né, então foi o único cliente que eu disse não. Aí eu dei um cartão de um arquiteto amigo meu e deu tudo certo. Foi a única coisa que eu não quis fazer. Mas não preconceito nenhum, zero. Não tenho preconceito. Mas não me identifiquei, né? Então eu acho que não era para mim. E aí foi isso. Mas foi isso. Eu acho que determinação, vontade de dar certo e amor àquilo que faz. Eu acho que é muito triste uma pessoa trabalhar naquilo que ela não gosta, porque a minha vida não é hora, gente, é a vida inteira fazendo aquilo, né. Então, eu me entrego muito, eu dedico muito, então é ruim você fazer aquilo que você não gosta, né. E eu amo o que eu faço, Jonas, você sabe disso, né. Cada projeto novo, e olha que a gente desenvolve uma média de 60, 70, 80 projetos anos, né. Então, cada projeto que sai é um filho que a gente vibra, a gente curte, e pode ser pequeno, médio, grande, e não rejeito mesmo. Projeto pode ser pequeno, às vezes as pessoas ligam: "Ô Joia, eu gostaria de fazer", você faz projeto menos de 100 metros quadrados? Eu adoro, é desafio. Você botar uma vida em 30 metros quadrados, você fazer a pessoa se sentir bem, ser feliz em 25 metros quadrados, que a gente já fez. Então, aparta obras de 53.000 metros quadrados, igual, eh, o Alê da Cacau Show, que a gente é meu cliente, meu amigo, né, tudo que ele faz com a gente. Na Castelo, o escritório dele ali, que a gente fez 53.000 metros quadrados, então tem coisas muito grandes que a gente faz, mas eu me apaixono por apartamento de 25 metros quadrados, entendeu? Uau, muito bom, muito É. bom. Nesse tempo de escritório, você passou por muitas fases, com certeza, né? Uhum. Que é muito tempo, então você passa por vários momentos, várias fases. O que que você, se pudesse encurtar a linha de aprendizado de um arquiteto, de um designer de interiores que está começando agora, ou que tem pouco tempo de mercado, poucos anos, ou seja, ele não viveu tudo que você viveu. Eu costumo dizer que a faculdade de arquitetura ou de design de interiores, ela não ensina você a ser empresária ou empresário da área, né? Verdade, Ela ensina verdade. tecnicamente, mas não te ensina técnicas de venda, não te ensina gestão, não te ensina gestão de pessoas, não te Gestão, ensina todo o resto que é mega importante, aliás, talvez até mais importante do que a parte técnica. Se você pudesse encurtar o aprendizado dessa galera, o que que você aconselharia para um escritório novo? O que que ela deve focar? Quais são as coisas que ela mais precisa prestar atenção para fazer a empresa dela, o escritório de arquitetura, crescer? Aí eu acho que você falou a palavra certa, gestão, né. Eu fui muito
eu não conseguia, por exemplo, delegar. Foi muito difícil para mim delegar e confiar nas pessoas que estavam do meu lado, se faria exatamente o que eu gostaria que fosse feito, né? Aprendi. Então, eu acho que hoje você tem que dividir em equipes, né? Eu gosto de trabalhar dividindo em equipes. Divide a equipe e delega. Ensina, treina, fale muito aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que é importante para você, ter o DNA profissional, e delega. A partir do momento que delegou, você fica igual um maestro administrando uma orquestra aí. Você vai orquestrar uma equipe, mas confiar nas pessoas, a não ser, lógico, evidente, que a pessoa prove que não foi capaz, aí é diferente. E já passei por várias assim. Uma vez, uma coordenadora de obra minha estava dando problema sempre nas obras dela. Eu falei, algum problema está tendo, né? Aí eu fui a fundo, e ela não ia administrar as obras. Quando ela deveria ir nas obras acompanhar, ela ia para a academia. Mas foi difícil eu descobrir o que estava acontecendo. Então, assim, lógico, evidente, você cita isso como uma falha de uma pessoa da tua equipe. Então, eu acho que você tem que realmente delegar, confiar e conversar muito. Conversar muito com a equipe, sentir a equipe, dar apoio, né? Dar segurança para a equipe. Erros todo mundo comete. Então, a equipe não pode ter medo de chegar para mim e dizer, eu errei, entendeu? Eu compreendo, eu dou respaldo, já tive que cobrir erros de equipe financeiramente falando, porque acontece, não tem como, mas você não pode desestruturar a equipe, porque você não consegue fazer nada sozinho, gente. Um escritório, um empresário, ele não está todo o tempo nos mesmos lugares, em todos os lugares. Então, você tem que ter equipe e delegar. Boa. Né? Como vender projetos para um escritório novo, por exemplo, que não tem cliente ainda, então não tem portfólio, não tem base, está começando. Como fazer para vender? Olha, essa realmente é uma pergunta muito Desafiador, né? Difícil porque nem eu sei. Como é que você fez no começo? Como é que era o começo? Os primeiros projetos que você fez? Jonas, eu comecei fazendo para amigos. Quando eu Legal. E comecei de relacionamento? sozinha de relacionamento, Tá. amizades. Por quê? Esse meu ex-marido, ele gostava muito de mudar de apartamento, tá? Ele era do mercado financeiro e ele foi ficando muito rico, ele mudava muito de apartamento e eu vendia todos os meus apartamentos decorados, porque a pessoa entrava para comprar e se encantava com o apartamento e pedia para que fosse tudo. Várias vezes, em vários apartamentos, eu saí, eu e meus filhos, só com a roupa. Tudo ficava. Então, assim, eu sabia que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer, que eu tinha jeito para coisa antes de começar a trabalhar isso, né? Legal. E depois aí, comecei, quando eu me profissionalizei realmente, que eu comecei com a Ateliê 3, que era esse escritório, eu comecei a fazer antes do Ateliê 3 para os amigos. E a partir daí entrei para a sociedade do Ateliê 3, as duas já eram sócias e eu fui a terceira a entrar. Um círculo de amizade muito grande, eu acho que você tem que ampliar teu lado social, né, para te dar um respaldo, porque se você ficar muito fechada, hoje nós temos as redes sociais que mostram tudo o que você faz, né? Mas lá atrás a gente não tinha isso, então era o relacionamento. Então, profissional, de amizade, as revistas procuravam muito a gente. Hoje não tem mais as revistas, tem algumas, evidentemente, ainda, mas não era como era. Mas o boom maior para mim, um modo muito grande para mim foi Casa Cor. Casa Cor, para mim, foi uma vitrine absurda, né? E eu me lembro quando eu fui a primeira vez capa de Casa Cláudia. Então, capa de Casa Cláudia te dava um timbre. Legal. Entendeu? Você era
Fortalecimento da marca, da imagem, confiança, segurança, exatamente. branding, né? E Capa de Casa Cláudia foi, para mim, assim, uma coisa, um desafio muito grande, porque foi um apartamento pequeno aqui em Perdizes, um apartamento bem pequeno, um quarto de 2 crianças. Eu precisaria projetar um quarto infantil de 2 crianças, que precisariam de 2 escrivaninhas, armário para brinquedo, armário de roupa. Esse quarto tinha 2, 3 portas e teria que dormir 2 crianças nesse quarto. Foi assim o desafio maior da minha vida. O desafio profissional da minha vida foi esse quarto. Porque eu já tinha feito o apartamento todo e não vinha a inspiração. Não vinha. E eu não conseguia lidar com 2,5 por 3, que era a medida que eu tinha do quarto. Aí chegou um domingo, eu me lembro bem, eu estava desenhando, estava fazendo à mão o desenho num domingo no meu escritório, e eu gosto de música, aí eu coloquei Bach, né? Falei, e pedi muito para Deus. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, venha uma inspiração. Eu preciso de uma inspiração. E ela veio. Foi um milagre. Foi um milagre. Porque o quarto ficou tão bem projetado, Jonas, mas tão maravilhosamente bem projetado, que foi Capa de Casa Cláudia, e Casa Cláudia não repetia capas. E neste quarto ela repetiu 3 vezes em encartes menores da Abril. Então foi muito louco, gente. 2,5 por 3, né? Então, assim, são coisas também que divinamente te acontecem, tá? Muitas pessoas falam, não, é experiência, é você fazendo muito. Gente, tem coisa que não tem explicação. Não tem. Só o divino me inspira. Então, eu agradeço muito, eu sou muito grata, né? Tenho muita fé, tenho muita religiosidade em relação a isso. E acho que tem coisas que realmente vêm, né? Tem uns insights que você fala, nossa, da onde eu tive esse insight? Que isso? E fica maravilhoso, né? Casa Cor é muito legal para você deixar fluir, sabe? Você deixa, porque você não tem um cliente específico, você tem um tema que Casa Cor te dá, né? E aquilo flui, né? Ó, você que é designer de interiores, arquiteto, 3 insights que a Joia deu aqui para você. Vou pegar o último e vou colocar em primeiro. Fé. Esses dias eu falei com um amigo que ele passou por uma fase muito dura. Eu também já passei por fases muito difíceis. E aí eu perguntei para ele, cara, por que na sua leitura, o que te manteve de pé? E ele disse, Jonas, foi ter perspectiva. Mas a perspectiva também está conectada com fé, Com né? fé, Que é você esperar lógico. o futuro, é você acreditar no futuro. Então não tem como você empreender, como você ir bem em qualquer negócio se você não tiver fé, não tiver uma base espiritual forte. Aliás, eu quando passei por fases muito difíceis foi quando eu menos estava cuidando do meu espiritual. Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive fé, mas era uma fé rasa. Era uma fé rasa. Eu só descobri profundidade, passei a buscar minha relação com Deus ser mais profunda quando eu cheguei no fundo do poço também, no fundo do poço do elevador. Agora eu vou sempre mencionar, como diz minha amiga Joia Bergamo, no fundo do poço do elevador. Lá embaixo. Lá embaixo. Só que eu entendi efetivamente que o poder e a importância da gente priorizar o nosso espírito, buscar Deus com todas as forças. Então, não espere você chegar no fundo do poço do elevador. Priorize seu lado espiritual, tenha fé, tenha esperança. Foi o primeiro insight que ela trouxe. Ela trouxe outro importantíssimo aqui, que também não depende... porque muitas vezes as pessoas usam bengalas, né? De desculpa. Mas eu não tenho um rede de relacionamento forte. Amigo, vai para evento, esteja nos lugares onde as pessoas que você quer se relacionar estão. Ela vendia muito no começo por relacionamento. Então, busca esse relacionamento. Mas, Jonas, eu tô sem grana, não posso estar nos lugares das pessoas que eu quero. Vai lá no restaurante fino, pede uma água com gás e diz que você tá em dieta. Água com gás, gelo e limão. Toma uma aguinha. Não precisa ir lá no restaurante investir R$1.000 no almoço. Mas esteja nos ambientes certos, vai para os eventos onde estão as pessoas que você quer se relacionar, né? E não tenha constrangimento quando um amigo chegar e te pedir. Tem pessoas que realmente não, eu só vou pegar projetos muito específicos. E falam, não, gente, faça, seja agradável, faça um bem para um amigo teu. Viva, troca. Isso volta numa força violenta, sabe? Eu acho que você esteja disponível.
esteja disponível para mostrar aquilo que você sabe fazer, seja pequeno, seja até sem receber nada. Eu já fiz muito, 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 continuo fazendo e vou continuar fazendo coisas sem pensar em parte financeira. Não, faça. Se você... Eu tive um cliente que ele tinha uma rede de lojas de calçado, a maior do Brasil, e foi um homem que cresceu violentamente, e eu fui fazendo os apartamentos, vários, o pequeno, depois comprou o médio, depois comprou o grande, fui fazendo. Infelizmente, houve o reverso, né? E eu fui atendendo todo o reverso sem cobrar absolutamente nada. Isso é uma coisa que você realmente precisa fazer. Porque não é que você vai fazer esperando que, ai, Deus vai me ajudar. Não, gente, faça, sabe? Eu acho que é o ser humano, né? É o humano da pessoa, né? Então, e as coisas vêm. Muitas coisas me aparecem, me acontecem, que realmente eu não sei de onde, mas eu acho que você se mostrando, você fazendo mostras, lojas, faço gratuitamente, as lojas nos pedem para fazer os espaços, eu acho que você está mostrando o teu trabalho. Muito Então, eu acho que é um modo de você fazer captação. É uma das coisas mais difíceis, gente, não vou falar que não. Acho que o mundo gostaria de ter uma resposta específica para isso, né? Você não deixar de ter clientes, né? Você precisa ter clientes, eu preciso ter cliente, nós vivemos disso, mas não tem uma fórmula correta, não. A Certo? Joia Bergamo acabou de te dar um passo a passo aqui de 4 coisas para você fazer seu escritório de arquitetura alavancar e crescer. Fé, esperança, perspectiva de futuro. Segundo, invista em relacionamento. Terceiro, se posicione, invista em branding. Faça revista se puder, faça amostra se puder. Mas ela te deu já a resposta para a sua objeção, que talvez você está com a objeção assim, mas eu não tenho dinheiro para estar na Casa Cor, ou ninguém me convidou. Ela já te deu a solução, sirva. Faça sem custo, faça de graça, sirva as pessoas. O Joel J, ele fala assim, ó, Jonas, é 10 para 1, você serve 10 para receber 1, você serve 10 para receber 1. Então sirva que o retorno vem, né? E outra coisa, coragem, né? Você tem que ter coragem e você tem que ter foco. Não saia do teu foco. E olha, eu vou te dizer, é muito interessante isso, porque às vezes eu me cobro. Eu me pego só trabalhando. E é um lado que quando tudo isso aconteceu, que eu virei o jogo profissionalmente com os 3 filhos na faculdade, eu chamei os filhos e falei, agora é meu foco. Então, vocês eu vou estar aqui. Aquilo que vocês precisarem, eu estou aqui. Como meu filho sempre falou, você me apelidou ele falava uma palavra tão engraçada para mim, uma rocha. Você é uma rocha. Uma rocha. Então, transformei, né? Transformei porque eu precisava dar o respaldo à base. Então, muitas coisas eu perdi neste processo em relação à família, né? Eles ficaram comigo, estão sempre comigo, as 2 trabalham comigo, as minhas 2 filhas trabalham comigo. Então, assim, mas por outro lado, eles sabiam que podiam contar comigo. Então, foco. Eu pedi foco, determinação e foco, que eu sempre tive, né? E então eu acho que é um caminho, é você realmente se dedicar naquilo que você faz. Porque não adianta você ficar pulando, né? Você ficar... Não, foca e vai. E fé. Muito bom. Fé, relacionamento, branding, servir, coragem e foco. E foco, Listei coragem. 6 bullet points aí. Ô Joia, vamos falar de um negócio polêmico aqui. Fala pra mim, o que mais dá problema em obra? Em obra? Oh, meu Deus! Qual fornecedor, qual produto, o que mais dá problema? Obra é interessante isso, né? Primeiro você tem que ter um coordenador de obra que esteja lá
capacitado, né? Porque sempre vai ter Capacitado. problema, certo? Sempre vai ter problema. Obra sempre tem problema. Você tem que saber lidar com o problema e resolver o problema, né? Não adianta você não resolver o problema. Coordenador de obra tem que ter capacidade para resolver. Se não tem, traz para mim, né? Então aí a gente resolve. Mas um projeto bem feito, Jonas, e compatibilização de projeto tem que estar compatibilizado com todos os outros itens, né? Compatibilização, projeto compatibiliza com 3D, depois dessa compatibilização, compatibiliza com todos os segmentos que estão ali. Começa na elétrica, começa nos acabamentos, começa nas marcenarias, começa no mobiliário, na automação. Existe compatibilização. É isso que evita um pouco mais os problemas. Né? Porque Ou seja, um bom gestor de obra e a compatibilização compatibilização. O que dá mais problema? Marcenaria ou obra civil? Obra civil. Mais que marcenaria? Mais que marcenaria. Nós não estamos tão mal aí, viu? Não, mais que marcenaria. Não, se você tem uma marcenaria boa, né? Então é isso, a escolha de um ótimo parceiro. Se você sabe, você está fazendo com a gente. A marcenaria, eu entendo um pouco de marcenaria, né? Eu fui, praticamente, quando eu era criança, eu brincava dentro de marcenaria, né? Meu pai, várias coisas que meu pai fez na vida, ele teve uma grande marcenaria, ele tinha serraria, porque as toras vinham do Paraná, né? A madeira, né? Os caminhões de madeira chegavam do Paraná, isso no interior de Minas, porque eu nasci em Minas. Ele tinha marcenaria, da marcenaria tinha as lojas, então chamava Bérgamo, né? E aqui em São Paulo também tinha, que era um irmão do meu avô, que era o Nestor Bérgamo, que tinha uma grande marcenaria Bérgamo aqui também. Então, eram os irmãos, né? Então, cresci brincando naquela marcenaria, montava casinha, chegava sábado e domingo, fechava, eu ficava louca para chegar meio-dia, que a marcenaria fechava ao meio-dia, eu entrava e mexia todo o mobiliário que estava sendo feito, e eu montava, eu tinha 4, 5 anos de idade, eu montava as casinhas, né? Aí chegava segunda-feira, apanhava, porque misturava tudo que tinha que misturar, né? Bom, aí eu acho uma marcenaria boa, gente, responsabilidade. Vocês que trabalham com marcenaria, uma má marcenaria destrói um excelente projeto. E uma marcenaria tem que ser premium. Não tem como, porque hoje em dia, você vê, a gente reveste tudo em marcenaria. Marcenaria é outro perfil, né? Porque antes era gabinete de banheiro, armário, né? Era só armário, poucas módulos, coisas, só móveis. armários. Hoje não. Você reveste uma casa inteira de marcenaria, teto, tudo, né? O que vocês avaliam na hora de escolher e validar um fornecedor de planejados, de marcenaria? O que é fundamental que esse fornecedor tenha? Eu vou conhecer o produto dele, né? Quando um cliente chega oferecendo, eu dou liberdade para os clientes também trazerem fornecedores dele. Dá mais trabalho, porque eles não estão acostumados a trabalhar no ritmo que nós temos, né? A gente tem um ritmo no escritório e eu confio plenamente nas pessoas que estão com a gente, porque também, se deu errado, não vai trabalhar mais. Então, já tive fornecedores, marcenarias, que trabalharam com a gente, indicada por cliente, 15 anos. Aí houve realmente um problema de atraso gigantesco de obra, deixou de trabalhar, acabou, né? Então, assim, é uma rua de mão dupla, se vai e volta, né? Então, eu dou o cliente, confio, mas me dê qualidade e resultado, né? Então, eu vou conhecer a marcenaria, eu vou ver se o trabalho é bom, vou ver o trabalho que já foi feito. Isso eu faço corpo a corpo. Tem que ser. E a partir daí a gente tenta para ver se as equipes falam a mesma coisa. Funciona bem. Funciona bem, né? E se a equipe está disposta a entrar dentro do nosso ritmo do escritório, maravilha, não tem problema nenhum. A gente e ver o resultado final. Se não vai atrasar, se vai entregar bem. Uma marcenaria, gente, uma coisa que me irrita profundamente em obra
é sujeira. Sabe, obra suja? E marcenaria que vai deixando, tem que ensacar, tem que tirar, acabou o mobiliário, forra todo o mobiliário, porque são várias pessoas entrando nas obras, um estraga o trabalho do outro. Então, os cuidados me encantam e mostra qualidade, mostra cuidado, carinho com aquilo que o cliente pagou. Porque é terrível você entrar numa obra que o cliente chega e vai ver garrafa PET vazia jogada, Marmita, cigarro, a pessoa ainda ousa fumar numa obra, quer dizer, não tem cabimento. Então, esse cuidado é o que eu falo para quando eu chego. Uma vez aconteceu um fato, né? Eu entrei, como eu dou incerta mesmo, eu entrei na obra e eu vi garrafa de PET jogada, lixo, estava horrível. E eu tive um ataque no meio do apartamento. Eu chamei todo mundo que estava lá, o mestre de obra estava lá. Eu falei, eu estou morrendo de vergonha. Eu estou com vergonha, porque se o cliente chega aqui e vê que o trabalho que ele teve, o que ele gastou, o dinheiro que ele está gastando aqui dentro, está sendo usado desta maneira, eu morro de vergonha. Aí, e eu gritei. Eu fui brava e eu estava descompensada porque eu realmente fiquei enfurecida com o que eu estava vendo. Aí eu não sabia que a cliente estava lá. Ela chegou por detrás de mim, eu só senti uma mão me abraçando e me dando um beijo no rosto. Muito obrigada pelo que você disse. Nossa. Quer dizer, eu não tinha ideia que ela estava lá, né? E me deu vergonha realmente de estar mostrando um trabalho daquele. Então eu sou muito criteriosa em relação à qualidade de obra, Muito sabe? bom. De acabamentos. A gente tem que respeitar o outro, né? Muito bom. Hoje em dia é muito comum, em projetos grandes, principalmente, ter uma separação e ter mais de um fornecedor para um mesmo tipo de produto, né? Uhum. Então, por exemplo, no assunto marcenaria, muitas vezes tem duas empresas trabalhando, uma empresa de planejados, que faz mais a parte de armários, dormitório, cozinha, e uma marcenaria mais focada na parte de painéis, portas, teto. Vocês costumam fazer isso também? E se sim, quais são os parâmetros que você leva em consideração para tomar essa decisão? Poxa, para essa obra é melhor separar? Me conta um pouquinho como é que você vê esse assunto. Eu acho que vai muito do time, né, do cliente, o que ele está esperando, o tempo que ele está esperando. Tá. Porque às vezes se eu coloco duas empresas, eu gosto de colocar Faz no mais máximo duas. Depende do tamanho do Tá. projeto, né, gente? Se for uma coisa muito grande, pode entrar várias pessoas. Mas depende o time, né? Precisa o budget também, né? O budget é mega importante, porque às vezes muitas decisões são tomadas pelo time e pelo valor também, né? Uma série de situações, Tá. mas dá para administrar bem, tá? Boa. Eu só não gosto de duas coisas ao mesmo tempo, fazendo obra e marcenaria sendo montada, não. Eu quero primeiro que termine a obra, Tá. porque é um tipo completamente de trabalho e de sujeira diferente. Terminou a obra, limpa-se a obra completamente, que é a limpeza grossa, depois entra a fina, limpa-se, aí entra as marcenarias. Tá. Então, o ideal é este. Já trabalhou com todo mundo montando ao mesmo tempo? Já, principalmente decorado. Decorado, a gente tem uma margem muito curta de tempo, então você tem que administrar. Mas aí você tem que ter uma pessoa full time naquela obra. Não pode sair daí, do teu escritório, para administrar. É um maestro. Boa. Pedra, instala antes ou depois da marcenaria? Bancada. A bancada, então, O que você prefere? tem as duas coisas. Eu prefiro que instale depois da marcenaria. Depois da marcenaria. Tá. Eu prefiro depois. Tá. Boa. Essa é uma... Com muito cuidado. Essa é uma coisa, tema que rola direto. Rola direto. Obras também, muitas pessoas gostam que instala antes, a marcenaria vem, mede, né? Mas depende, tudo depende, gente, de cada caso e de cada tempo. O que nos move muito é o tempo, né? É o time que a pessoa está esperando. Eu já visto uma cliente nossa agora, que aconteceu semana passada. Está terminando o apartamento dela, dentro do prazo. Amém. Amém.
perfeito, dentro do prazo. O que aconteceu? Gravidinha, o nosso Chegou, né? bebezinho antecipou, chegou um mês antes. Então, existem situações que a gente não espera, né? Mas cada caso é um caso, Mas tem que esse saber ponto é administrar. muito delicado, né? Porque, assim, o mundo já sabe disso, as pessoas já falam assim constantemente que obra quase sempre atrasa, que marcenaria, que móvel planejado quase sempre atrasa. Isso me incomoda demais, Muito, porque se muito. normalizou isso, né? Problema acontece, atraso pode acontecer, ok, a gente entende, mas eu fico maluco quando as pessoas normalizam Não, quando e as dizem assim, pessoas ah, é assim mesmo. generalizam, né? O móvel planejado nasceu para dar errado, por isso que eu Pois fiz isso aqui, ó. Móvel planejado nasceu para dar certo. Olha, Dá não, errado é quando não verdade. tem processo, Não quando tem não tem serviço, projeto. não tem gente boa trabalhando. Aí dá Não. errado mesmo, né? Sabe o que eu acho? O projeto tá ali para ser seguido. Então, por quê? Tem pessoas que mudam, querem mudar o projeto com ele fazendo. Quer dizer, dá errado, lógico que dá errado. Vai dar ruim. Tá tudo programado para ser de um jeito, vai virar e fazer outro? Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que eu também não gosto disso e não gosto da frase assim: eu pensei que ia gastar tanto, vou fazer uma casa. Eu pensei que ia gastar tanto, gastei 3 vezes mais. Espera aí, cadê o planejamento? Cadê a tabela? Cadê todo o orçamento feito? Então a gente tem uma coisa diferente no meu escritório. Quando eu entrego o projeto para o cliente, o projeto completo. Então, o nosso projeto é muito completo. Todas as plantas compatibilizadas, todo o mobiliário feito, detalhamento, ele é muito completo. E, além disto, eu orço 100% o apartamento, a casa, a obra, seja ela qual for. Existe uma equipe dentro do meu escritório só de orçamentos. Ou seja, ele Orço 100% e entrego junto com o projeto. com o projeto. Lógico, Isso que eu ia te perguntar. eu entrego o projeto e o Ou orçamento. seja, não começa nada sem ele Sem saber os você saber. valores, sem dar o ok naquilo. Lógico, Boa. sem dúvida nenhuma. Isso que você faz é muito, muito importante e fora da curva. Vamos pegar o gancho da galera aqui, vou defender a classe moveleira aqui. O que o empresário de planejado, de marcenaria, sofre muito? O cliente chega muitas vezes com um projeto maravilhoso, incrível do arquiteto, mas o budget que o cliente tem fica completamente fora do projeto. Aí é horrível para todo mundo, né? Porque o arquiteto criou um projeto maravilhoso que o cliente não pode pagar, o cliente frustra, a empresa muitas vezes não consegue fechar o projeto, muitas vezes o cliente acaba optando por um outro fornecedor que não tem o ok do arquiteto, que não tem o aval, que não tem a qualidade. Que não tem a qualidade, não tem a segurança. Às vezes o cara faz um preço muito abaixo que também não faz sentido, porque às vezes o cara está até precificando errado, ou não vai entregar a qualidade no mesmo nível. Então, isso que você faz de mostrar para o cara os preços é bom porque se tiver fora do budget, já se discute isso antes, e já né? muda o projeto ali. Eu abro exceção e mudo o projeto sem custo para o cliente. Não tem mais valor de projeto, neste caso. Muito bom. Por quê? Se realmente não acontecer, casar o projeto com o budget, o que acontece? Aí vai ter que descaracterizar. Aí tem que tirar painéis, aí tem que tirar os revestimentos de teto. Aí você vai mudando, então você vai dando alternativa. Tá, essa parede toda era madeira, então é mais caro do que papel de parede? Sim. Então eu tiro a marcenaria e entro com papel de parede, outro tipo de revestimento, né? Então, existe uma madeira que é mais cara do que o compensado, que é o laminado? Existe. Então, vamos mudar. Então, eu vou dando alternativas para que o preço abaixe e seja compatível com o que o cliente está pensando em gastar. Mas nunca eu começo uma obra ou eu vou para a segunda fase, que é implantar o projeto, sem que o cliente saiba exatamente aquilo que ele vai gastar. Porque depois não tem extra, a não ser que o cliente queira. Que também já aconteceu algumas vezes, por exemplo,
piso, revestimento. O que encarece muito uma casa, uma obra grande, é os acabamentos, né? Os acabamentos encarecem. Obrigado. Então, eu já tive clientes que social todo o apartamento seria mármore, como o piso é um dos mais caros, né? Quando foi colocado, ela gostou tanto que queria que fosse colocado na parte dos quartos. Aí é outra história. Então foi acrescentado um extra, porque foi opção dela durante o processo. Então isso acontece, mas o cliente está sabendo. Então aí é diferente, É né? muito bom porque aí você evita surpresas É pro cliente da desagradável. obra e pra marcenaria, pro planejado. É música pros ouvidos, né? Porque É você faz um verdade. projeto bem assertivo. Porque, gente, a marcenaria muda completamente o espaço. Uma marcenaria linda como essa que nós estamos aqui agora vendo é outro mundo. Isso encanta, isso veste a casa. É como se você vestisse uma noiva, né? Então, a marcenaria é muito importante. Eu sou apaixonada por marcenaria e desenho muito, né? O escritório desenha muito. A gente desenha tudo em marcenaria, tudo, 100% tudo. Você tocou num ponto interessante que estava no meu radar aqui para te perguntar. Como é que você faz, por exemplo, com a equipe, né? Você tem uma equipe grande, bastante gente, que vai lá e desenvolve os projetos sob a sua orientação. Uhum. Como é que funciona isso? Essa transmissão da tua visão, da tua ideia, como é que você consegue fazer isso? Cara, pensei nessa linha de raciocínio. É você transmitir para a equipe e elas fazerem. Ou é o inverso, elas já te conhecem, fazem uma prévia e te apresentam. Como é que funciona isso? Isso é Não, legal. não, a gente é muito unida, né? O escritório a gente está sempre junto, o tempo todo junto e estou sempre disponível para eles, sempre. Então, a gente tem equipe, coordenadores. Então, tem os coordenadores de projeto e o coordenador de obra. De projeto, eu tenho os coordenadores junto com os executores. E nós temos a equipe de criação. Semanalmente, a gente faz reuniões às segundas-feiras. Eu não atendo o cliente, a não ser uma emergência. Eu fico o dia inteiro no escritório focado na minha equipe. Então, a gente faz várias reuniões durante o dia, com todas as equipes, alinhando todos os projetos. Legal. Então, ali, elas me informam de tudo, 100% de tudo que está acontecendo. Durante a semana, são os complementos, mas ali a gente toma as decisões. Então, é o dia inteiro com eles e as equipes têm que se falar entre si. Então, tem os coordenadores que eles são obrigados a se falarem, a conversarem e a compatibilizarem os projetos, né? Boa. Com essa compatibilização, você consegue desenvolver um trabalho mais rápido, mais ágil, né? Mas eu passo para eles, cada cliente, quem faz o briefing sou eu que atendo, vou estar sempre com o cliente e passo para eles do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que vai atender aquele cliente. Aí começa a ser a criação e cada fase da criação eles trazem para mim para eu dar ok e corrigir. Então eu corrijo todos os projetos. Então se qualquer cliente ligar para mim e perguntar sobre o projeto, eu sei exatamente o que está acontecendo naquele projeto. Porque são fases que eu venho corrigindo. Eu corrijo 100% tudo. Nada passa sem que eu veja, entendeu? Então, por isso que eu trabalho tanto. Realmente, praticamente a minha vida realmente é trabalhar mesmo. Não é fácil Não é chegar fácil, onde não. a gente chega, Não é né? fácil, não. Não foi fácil. Mas eu não gosto de ser surpreendida, sabe? É muito desagradável o cliente comentar com você sobre alguma coisa, algum problema, alguma coisa, e você não estar saber. sabendo disso. Mas aí eles estão acostumados comigo, porque eles sabem que eu falo. Fala mais e não fala menos. Me traga mais coisas do que menos, né? Agora, problemas eles também sabem resolver. Meus funcionários, eu tenho funcionários que estão comigo há 17 anos, 15 anos, 12 anos, 9 anos. Já aprendeu a trabalhar um pouco, né? Muito bom. Já sabe o jeito que você quer que o ritmo conduza, né? flua. Ô, Joia, conta uma coisa. Conta uma história que te marcou, assim, de projeto, de algum caso, assim, que marcou negativamente.
Por que eu quero que você conte isso? Porque às vezes os empresários de qualquer mercado, de qualquer segmento, né? O empresário ele passa por momentos duros, fases difíceis, projetos de insucesso. Eu, por exemplo, a primeira grande venda de marcenaria fina que a gente fez, que foi com lâmina de madeira natural, móveis curvos, na época que o curvo ainda nem tinha voltado com tudo, estou falando de uns 7 anos atrás, foi um primeiro grande projeto que a gente fez. Na época era uma venda grande, R$400 mil mais ou menos. Essa venda, para entregar com a qualidade que o cliente e o arquiteto esperavam, me deu 120 mil de prejuízo. A gente Nossa. cometeu vários erros. O consultor comercial orçou errado, era um projeto todo com paginação dos veios da lâmina da madeira, ele orçou sem paginação, era todo em meia esquadria, orçou tudo de topo reto e várias outras coisas. Ele pôs erro no executivo, erro na medição, erro na montagem, resumindo a ópera, um monte de erro, um monte de problema, e foi um grande case de aprendizado para a gente, um grande case, inclusive até hoje, eu tenho contato com esse cliente, depois ele ficou mega contente, mega satisfeito e tudo mais. Mas foi um super case de aprendizado. Só que o empresário passa por fases duras e muitas vezes quando ele está passando por momentos de problema, principalmente operacional, o empresário que é honesto, do bem, ele sofre. Lógico. Com a fase ruim, com problema, com o cliente insatisfeito, com um momento de dificuldade, um projeto que ele se dedicou tanto, que se comprometeu tanto, a equipe vai lá e dá um monte de erro, um monte de coisa errada. Então, eu quero que você conte algum caso, porque para essa galera que está te ouvindo, saber que faz parte do jogo, faz parte do processo. Faz parte. E como lidar quando a gente passa por uma frustração dessa com Quando o cliente. você está falando de prejuízo, eu tive uma história até com uma marcenaria. Estava fazendo um apartamento super alto padrão na Rua Bahia, né, Higienópolis, e um casal de gregos apaixonante. Eu me encanto com meus clientes, né? E a gente ficou super unidos. E uma marcenaria maravilhosa que estava trabalhando comigo, super indicada, há anos trabalhando comigo, estava fazendo esse projeto quando a marcenaria quebrou. O cara quebrou da marcenaria. E não entregava, e eu desesperada, né? Ele já tinha antecipado muito os pagamentos, praticamente não tinha quase mais nada, o cliente, né? Já tinha pago. E aí eu falei, não, eu não posso, eu tenho que achar uma solução. Aí contratei outra marcenaria por minha conta e eu tive um prejuízo gigante, porque eu não deixei o cliente pagar, tá? O cliente já tinha pago, foi indicação minha e realmente eu me responsabilizei completamente. Eu me lembro isso, gente, eu tô falando de coisa de 20 anos atrás, hein? Eu me lembro que na época eu me lembro que eu paguei 90 mil reais para ele naquela época, 20 anos atrás. Muito dinheiro. É muito dinheiro, muito dinheiro. É 1 milhão hoje. Hã? É 1 milhão hoje. 90 mil. Entregamos, foi tudo lindo, maravilhoso. Ele só foi saber após a festa de inauguração do apartamento, que ele deu uma festa gigante, maravilhosa, e ele ficou tão grato, né, assim, porque eu não deixei ele saber. O que aconteceu? Passou-se o tempo, eles tinham confecção no Brasil, após pandemia, eles mudaram para a Grécia, e eles eram gregos, eles são gregos. Mudaram para a Grécia e me trouxe o projeto da casa que eu estou fazendo para eles em Atenas. A minha primeira casa na Grécia. É muito lindo isso, não é? Em Atenas, ó. Ó. É lindo isso. O projeto está lindo. Nós vamos publicar. Não esqueça-se, vamos publicar essa casa. Tá maravilhosa esse projeto. Deixa eu anotar aqui. Apenas. Pesquisar sobre exportação de marcenaria. De marcenaria boa, de marcenaria confiável. Olha só. Olha que bom, eu conheci a Grécia. Legal. Então eu vou fazer uma supervisão de montagem na Grécia. Então. Literalmente ele falava grego. Nossa, literalmente. Nossa. E é interessante que o pai desse cliente meu faz obras
Ele mora na Grécia, nunca veio ele veio para o Brasil a passeio só, mas ele constrói na Grécia, ele está construindo a casa do filho. E os mármores que ele me manda são maravilhosos, então assim, para especificar, né? E no contrato eu tenho 2 visitas a convite do cliente para supervisionar. Então eu não vejo a hora de chegar a data certa, gente. Muito Uma bom, delícia, muito é, bom, que muito bom. incrível. Mas existe também grandes frustrações, por exemplo, quando o cliente realmente você vem trabalhando, né? A gente estava fazendo um projeto muito lindo num condomínio em Cunha, né? E houve uma identificação muito grande, né, do cliente com as nossas vontades, e ele realmente teve que estancar, né, por causa de problema financeiro Uhum. acontecendo, né, no país. Então teve que estancar, então aí você engaveta. Então é triste, porque você vem muito com vontade de colocar aquilo no papel, né? Uhum. Então existem frustrações assim. É, Mas tudo é a forma com que a gente lida com elas, né? é, Você teve um prejuízo, mas você foi lá, resolveu e o retorno veio, né? e o retorno veio. Eu É. percebo que é um erro muito, muito comum dos empresários, principalmente do nosso mercado de planejado de marcenaria. Quando acontece um problema, eles lidam mal. A maioria, muitos lidam mal com o problema. Primeiro, terceirizar a responsabilidade para alguém. Ah, mas o problema é porque fulano, beltrano, ciclano, tal. Cara, quando você está no meio de uma obra, por mais que haja um terceiro responsável eventualmente, mas você tem que estar comprometido em resolver. Resolver. O foco é o arquiteto e o cliente ficarem felizes, contentes com o resultado final. Não quer dizer que a gente não vai ter clareza das responsabilidades. Não, tem que ter essa clareza sempre. Mas o primeiro é resolver. Segundo, a forma com que a gente lida com o problema, especialmente se ele for causado por nós, Uhum, uhum, ela muda completamente o jogo. é Então, a verdade. transparência, a verdade, usar um princípio que eu sempre falo que é o princípio da antecipação, ou seja, procurar enxergar o problema logo, resolver e já E já informar informar. o parceiro, o cliente, cara, o problema aconteceu X, Y, Z, a solução é A, B, C. E terceiro, que eu vejo que é fundamental, o própria pessoa causadora do problema, muitas vezes ela já se coloca numa posição de que, cara, a relação terminou. Se coloca numa posição de levar para o pessoal. É, E interessante. na verdade é um problema. Mas é nessa hora do problema que você vê quem é quem. Como é que a pessoa se posiciona, como é que ela se porta, como é que ela soluciona o problema. O cliente, às vezes, ele pode estar pé Interessante. da vida, ou o arquiteto pode estar pé da vida com a empresa e ligar e reclamar, com razão, porque aconteceu o problema, um erro, mas não quer dizer que a relação termina aí. É, Como você conduzir nessa hora e depois disso é que vai determinar se o cara volta para fazer a casa na Grécia. é. É ou não é? Exatamente. E não é só com o cliente. Eu acho isso que você está citando muito interessante, gente. Nós profissionais, nós somos muito assediados pelos lojistas, lógico. Por quê? Nós Uhum, somos vendedores. uhum, Eu estou vendendo o teu produto, né? Eu uhum. estou vendendo o produto de uma loja. Então, eu sou vendedora. Então, a gente é muito assediado. E tem pessoas que, do mesmo segmento que eu trabalho com fornecedores, mas por que você compra de fulano e não compra de mim? Não é pessoal, nada pessoal, mas é a fidelização na confiança que você tem naquele lojista, naquele empresário, naquela fábrica que vai te dar o pós-venda. É importante, na hora que o cliente quer comprar, todo mundo quer vender. Maravilha, tudo certo. Depois, se der algum problema, você tem que respaldar o profissional. Você tem que dar base para o profissional. Então, isso, para mim, é uma coisa assim, não tem preço. Isso para mim, na hora que precisa, seja uma persiana, Uhum. deu problema, liga, vai e Resolve. resolva, seja o que for, né? Então, essa união entre escritório e fornecedores é muito importante. Porque vocês precisam dar respaldo e nós temos que ser gratos a isso, porque é importante, não é só venda, é pós-venda. Para mim, isso é maravilhoso. Eu tenho lojas, eu tenho empresas que a gente trabalha mais de 30 anos. Eu tenho um vidraceiro,
Quando eu comecei a comprar do pai dele, tinha mais de 32 anos isso. Ele era um menininho. Hoje ele já é casado, já tem filho, os filhos dele trabalham na vidraçaria. Mas é uma pessoa que faz parte do escritório, é DNA do escritório. Então, porque nunca me disse não, no sentido assim, não vou trocar, não dá. Não, gente, a gente acha solução. Tudo tem solução. Boa. E quando não tem, vamos ser francos, não existe solução para isso, né? Então, eu acho que essa transparência é muito importante. Esse contato que a gente tem que ter para que as coisas possam sair da melhor maneira possível. Porque é aquilo que você falou desde o início: problemas existem. É saber como conduzir o problema e solucionar, né? E estar presente. Tem empresário do Brasil todo e também com certeza dos Estados Unidos e do México que está acompanhando esse nosso podcast e espero que muito em breve de muitos países. E tem muitos empresários de marcenaria e de imóveis planejados que querem se relacionar mais com escritórios de arquitetura das suas respectivas cidades. Uhum. O que você aconselha? O que ele não fazer e o que fazer para se aproximar de um escritório de arquitetura? O que é uma abordagem que não faz sentido fazer e o que você acha que é legal? Como ele começar a buscar uma relação com o escritório? Qual seria um caminho? Aí são vários caminhos, né, que as pessoas, os empresários nos procuram, nos abordam muito. Eu brinco, Jonas, eu falo, vocês nos paparicam muito. Eu brinco isso e sou bem criticada em relação a isso, sabe? Mas isso é bom, né? Não, é bom, A gente gosta de ser bem tratada, bem cuidada, mas existem empresários que assim, excedem um pouco, né? Tem pessoas que todos os eventos que a gente é convidado para ir, a premiação que a gente é convidada para ir, nos assediam muito junto, sabe? O tempo inteiro é demais. Interessante, hein? Existe a gente também precisa de um tempo de relaxamento, de respirar. Por exemplo, quando você viaja com grupos, como os clubes de pontuação, dê um espaço aí para o profissional também, sabe? Boa. Lógico, toma um café junto, conversa, procura entender como é o trabalho. Tudo é descrição, gente. Eu acho que a pessoa não pode ser muito agressiva no sentido de chegar, porque a gente muita sede ao precisa, pote, né? muita sede ao pote. A gente precisa também de um... Mas eu acho que é fazendo um bom trabalho, Jonas, e mostrando que está interessado em fazer uma parceria boa com vocês, que tem responsabilidade, que tenha qualidade, que tenha bom produto a oferecer, né? Mas a gente também, às vezes, não dá tempo de dar atenção para todos. Isso, às vezes, a gente se cobra isso também. Precisa de uma pessoa também, às vezes, no escritório para ajudar, porque a gente não dá. Várias pessoas tentam, eu estou tentando entrar no teu escritório, mas é muita coisa acontecendo, né? Mas tendo qualidade também tem o oposto, né? Tem muita gente que acha que com um tiro só vai dar super certo. Com uma abordagem, com uma mensagem no Instagram, acha que você vai sair correndo para fazer parceria com ele, né? Tem de tudo, tem gente né? que desiste muito fácil também, né? Tem de tudo. Tem de tudo, não tem jeito. Boa. Mas não existe muita regra não, viu, gente? Eu acho que é vivendo, aprendendo a conduzir, ter clareza para entender. Eu tenho uma facilidade muito grande, eu sou muito intuitiva, né? Eu sinto muito, eu não sei por lidar com tantas pessoas, ou isso é meu, não sei. Eu tenho uma intuição, eu converso com a pessoa assim, eu já conheço um pouco, né? Eu sinto a pessoa, né? Teve até um... É o coração, você sente o coração. Eu sinto uma energia boa ou uma energia ruim, sabe? Assim, já errei várias vezes, lógico que sim, né? Mas eu acho que eu vou muito pela minha intuição, sabe? É uma coisa, assim, não sei te explicar, é o intuitivo. Falei, vou tentar essa pessoa, vou experimentar.
E é interessante a gente abrir o leque também, né? Eu acho que o escritório não pode ficar muito justo, porque você sobrecarrega muito teus parceiros. Então, eu não gosto de sobrecarregar muito, por exemplo, pelo volume de trabalho que a gente tem, eu não posso pegar todos os meus clientes e colocar no escritório só, por exemplo, numa marcenaria só, porque ela não vai dar conta. Então, eu acho que aí começa a atrasar, começa a fazer um trabalho que não é bem feito. Então, você tem que ter esse equilíbrio também de dividir, tá? Então, a gente tem muito isso no escritório. Então, a gente percebe quando o escritório, o fornecedor está muito sobrecarregado, está na hora de termos outro para dar respaldo. Legal. Então, a gente faz esse jogo, né? Mas a gente tem muita procura de gente nova para trabalhar com a gente. Mas é pelo tempo de trabalho também, né? Sim. Mais de 30 anos, você Legal. faz um nome ali, né? Então, Posso fazer as perguntas que o pessoal mandou? pode, Na caixinha, ó, lógico. vou preparar, separamos Pode. aqui algumas. Já prepara aí quem quiser fazer a pergunta. Que aí depois que fizer essa aqui, a gente libera lá. Quer passar lá depois aqui o Mike? Olha só, vamos lá. Essa aqui é bem interessante. Eu vi ontem à noite assim que ele mandou. Joia, a sua assinatura é muito conhecida pela sofisticação. Joia, a sua assinatura é muito conhecida pela sofisticação e pelo uso impecável de materiais. Em um projeto de alto padrão, qual é o seu critério para decidir o momento de quebrar a limpeza visual da arquitetura com uma textura orgânica ou um relevo manual? Como você equilibra a necessidade de um ambiente funcional? Vou parar aqui para não ficar muito longo aqui. Então, basicamente, ele perguntou como é que você, num projeto de alto padrão, qual critério você usa o momento de quebrar a limpeza visual com uma textura orgânica? Acabei de falar isso aqui agora, intuição. É pura intuição. Não existe técnica, não existe regra, não existe nada, zero. É você olhar e sentir. É uma coisa que vem, é uma coisa que acabei de fazer exatamente isso agora, numa loja que nós fizemos na Artefato, na Mostra Artefato do Shopping D&D aqui em São Paulo. Alguns profissionais foram convidados para fazer os espaços. Eu fui convidada a fazer um espaço, um living e uma sala de jantar. Projetei, fiz o projeto, aprovei, Artefato aprovou, tá tudo certo, especifiquei mobiliário, tudo. Quando eu ia começar exatamente a fazer o projeto, veio uma intuição em uma parede de 6 metros por 2,40, no projeto original ia ser uma lâmina metálica, que eu iria colocar um altíssimo padrão, porque a mostra chama, aliás, maturidade. Então, na maturidade, eu já fiz várias mostras de Artefato, eu peguei uma pincelada de tudo aquilo que eu já fiz para Artefato. Então, eu vim com lambril, ficou lindíssimo, numas paredes com lambril. Na outra, eu coloquei um mármore verde brasileiro, maravilhoso, maravilhoso. E a parede da sala de jantar seria metálica. Quando eu olhei para aquela parede, eu falei, eu vou humanizar. Chamei um artista plástico que eu havia visto na Vogue. Ele é, eu não sei se é da Paraíba. Clemilson. Adivinha quem mandou essa pergunta? Você tá brincando? É ele? Não. Foi ele. Esse menino é um gênio. Ele é um gênio. Incrível trabalho. O trabalho dele, você foi. O trabalho dele é incrível. Eu precisava humanizar aquela parede. Então, pela madeira, pelo mármore no chão, eu falei, eu preciso de alma aqui. Quando eu conheci o trabalho dele, ele é um gênio, gente. Ele é um artista fantástico. Grande beijo para você, meu querido. Nós ficamos 10 dias, ele ficou 10 dias em pé naquela parede, pintando
parede, pedacinho por pedacinho, e ele pinta, gente, uma coisa, não é só pintura, é uma escultura. Ele faz uma escultura maravilhosa e me encantou o processo dele, porque é uma massa branca. Sabe confeiteiro de interior, quando vai fazer bolo, que eu vi a minha mãe, a minha tia fazendo, fazia as florzinhas em cima do bolo. É um paninho, né, que você corta o biquinho e é como se fosse um funil, né? Ele fez aquela parede inteirinha nesse processo. Uau, Ele é um gênio. uau. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tem que mostrar. Nós temos coisas maravilhosas no Brasil, nós temos pessoas como esse menino maravilhoso no Brasil que tem que mostrar essa arte. Nós vamos fazer um trabalho fantástico. Eu quero um teto teu Uau. nesse hospital que nós vamos fazer. Eu quero a entrada inteira com um trabalho teu maravilhoso. Uau. Vai ser Aí- lindo, lindo, lindo. Aí, Clemilson, Nossa, que ó, para quem coincidência. quiser acompanhar o trabalho do Clemilson, que a Joia acabou de Maravilhoso. falar, que é clemilson.escultor-oficial. Acompanha lá que realmente o trabalho é incrível. É incrível. Posso já passar para lá ou faço mais uma aqui enquanto vocês organizam? Vou fazer mais uma e depois a gente vai para lá. Essa outra pergunta aqui muito interessante também, da KN Thaís. Como você se prepara para épocas de crise? Profunda. Tem como se preparar? Pergunta profunda, hein? Como você Profunda. se prepara para épocas de crise? Eu vou adicionar aqui uma pergunta na dela, que tem a ver. Aham. Nesse período de escritório, você passou Pandemia? por muitas crises e qual foi a pior? Ah, várias crises. Primeiro, você é aquilo que eu falo, lógico, evidente, tem que fazer uma reserva, não tem como, né? Para segurar a crise, falando financeira, Uhum. não porque crise não é só financeira. Crise também é crise, às vezes, de você ou perder uma pessoa muito boa dentro do teu escritório, né? Então, isso daí gera uma crise, que é uma pessoa que faz a diferença no escritório, porque tem funcionários ótimos que não fazem tanta diferença, mas tem funcionários que fazem grande diferença Outro tipo de dentro do crise, nosso. é. Isso para mim é uma crise, Uhum. né? Não é só financeira. Crise financeira, a gente tem que administrar com uma reserva. Já crise financeira, já fui para banco pegar empréstimo para terminar uma casa cor. Eu me lembro porque como eu recomecei, quando eu recomecei minha carreira solo, que foi em 2000, que tudo isso que eu contei, que eu estava no auge do desespero, de perder todo mundo ao meu redor e começar tudo do absolutamente zero, eu fui convidada a primeira vez para fazer casa cor. Só que eu não tinha reserva nenhuma, porque eu estava sem reserva absolutamente nenhuma. Uhum. E eu fui fazendo casa cor conforme foi dando, até que eu peguei um café para fazer na casa cor, né? Grande, e o café era muito grande, os parceiros me ajudando, tudo, eu tinha uma reserva, aquela reserva acabou, e eu fui para o banco pegar empréstimo para terminar a casa cor, de problema nenhum, absolutamente nenhum. Eu fui terminar o empréstimo no outro ano, quando começou a casa cor de novo, mas eu já tinha respirado, né? Então acontece, então imprevistos financeiros acontecem, a gente tem que estar disposta a enfrentá-los, né? Mas as crises também pessoais de pessoas que você gosta, que deixa o teu escritório, para mim é uma das piores crises essa. Aí tem que te administrar com pessoas que você ou contrata fora ou pega dentro da própria equipe para desenvolver, né? Sensacional. Você vê a importância de confiar no próprio trabalho, a importância de acreditar no seu objetivo. Pois é, gente, é acreditar. Você tem. Você pegou o empréstimo para fazer o ambiente. Para fazer, terminar. Tinha acabado, o fornecedor, eu não tinha mais fornecedor que pudesse me ajudar naquele momento, porque não é só uma coisa, porque você tem obra, você tem acabamento, você tem mobiliário, você tem mão de obra de tudo. Então, você conta muito, eu sempre contei muito com meus parceiros lojistas, gente. Eu tenho uma paixão gigante pelo meu mercado. Eu acho que
Tem várias lojas que me apoiaram tanto a vida inteira, sabe? São parceiras. Ontem mesmo eu escutei o depoimento do Marcel, que é da Breton, e estava com uma cliente lá, e ele falando da nossa parceria também de tantos anos. Então, a gente tem parceiros tão fantásticos pela vida fora, é, mas chegou um momento que tinha acabado, não tinha mais. Eu precisava terminar. Eu ia deixar Casa Cor na mão? Não. Eu ia entregar um espaço semi-acabado, devolvendo para Casa Cor? Não. Eu sempre quis Casa Cor. Eu acho que Casa Cor é uma vitrine para nós profissionais. Fiz 18 anos consecutivos Casa Cor e adoro, né? Quando era da Abril também, tudo. Então, fui buscar Muito empréstimo, não tive saída. Muito bom. Antes de passar lá para a pergunta, tem duas aqui, mas não são perguntas, mas eu vou ler, que são interessantes. O Lipe mandou aqui, não sei o que é, não dá para ver a foto. Lipe, melhora essa foto aqui, meu amigo. Vamos dar um grau nela, pra gente poder te ver, pros seus amigos poderem te ver, seus parentes poderem te ver, seus clientes poderem te ver. Beijo, obrigado pela mensagem. Sem perguntas, apenas para afirmar a minha admiração pelos amigos, Jonas e Joia. Ah, que lindo! Guilherme, mandou aqui o Guilherme Polini. Sem pergunta, Joia Bergamo é musa. O povo te ama, hein? O povo te ama. Muito bom. Vamos para a pergunta da galera que está aqui com a gente. Quem é o primeiro? Você, Tiagão? É isso? Fala, Tiagão. Aí. Vem um pouquinho pro lado para você aparecer na câmera aí. Tudo bem? Pera aí, segura aí, Tiagão. Só um segundo. Jogou rápido. Pra você aparecer na... Aí. Vai lá. Tudo bem, Joia? Tudo bem, Thiago? Ótimo ter você aqui. Eu sou Thiago, sou mentorado do Jonas. Bom, eu já vi que você tem uma trajetória também na televisão, né? E você não falou um pouco sobre isso. Queria entender como que você chegou lá, como que isso mudou também na sua carreira, no seu escritório e trazendo também o gancho dessa pergunta, hoje eu vejo que a gente tem poucas ações assim, né, na TV, na mídia, enfim, a internet ganhou mais força. Como é que está sendo hoje em dia se reinventar também na internet? É uma excelente pergunta, realmente. A gente veio passando por etapas, né? Primeiro era revistas, né? Você tinha revista, TV, programa de TV, a gente já fez cursos, a gente tem uma trajetória de cursos também online, e de repente agora, né, a tecnologia total e absoluta, a gente se reinventa. Por isso que você tem que confiar nas pessoas que estão com você, você tem que procurar quem te dá respaldo nisso. Então, você tem segmentos dentro do escritório que vai te abastecer exatamente disso. Aquilo que a gente consegue acompanhar, ouvir meus funcionários, ouvir a nossa equipe, ouvir aquilo que eles precisam para se atualizar, é mega importante fazer. Então, eu sou muito, muito aberta à inovação. Não dá para acompanhar tudo, realmente, eu acho. O pessoal hoje nasceu em cima de tecnologia, é isso, mas a gente tem que estar respaldada por pessoas que vão te assessorar, para que façam isso para você. O crivo é teu no sentido de você concordar, não concordar, validar, não validar, mas tem que estar atualizada realmente, né? Hoje é outro tipo de informação que a gente tem para mostrar o produto também, né? É outro modo de mostrar o teu produto. Então a gente tenta mostrar aquilo que a gente consegue fazer, mas eu acho interessante e não abrir mão de estar na mídia fazendo mostra, fazendo casa-cor, fazendo para que você possa realmente aquilo que alguém me falou um dia, quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu acho que tem que utilizar tudo que tem dentro do mercado hoje, né? Bem, Joia, muito prazer, eu sou Gabriela, eu sou da Divitier, eu também sou mentorada do Jonas. Primeiro que eu sou admiradora do seu trabalho, então parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Você falou muito sobre intuição, né, para os seus projetos, e a gente consegue identificar muito da sua alma ali em todos os projetos. Eu queria saber o que são coisas que afloram o seu processo criativo, além da sua intuição. Além da intuição. Bah. Hã?
né? Não teve. Foi Bach que você colocou para tocar aquela Bah, vez? eu amo música clássica, Eu acho que muita viagem. Eu amo viajar. E eu acho que viagem me inspira tanto, porque você vê tanta e fazer muita pesquisa também. A gente faz muita pesquisa, né? Você vai nas feiras, você tentar realmente nas viagens tirar muito partido daquilo que você está vendo de novidade. Eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei numa galeria uma vez, numa das viagens, várias assim sites que dá. Eu vi um quadro que era um olho. Olha que louco, era um olhar, era um olho numa galeria de quadros. Eu olhei, saiu um projeto inteiro daquele olho. É uma coisa muito louca, porque eu pensei na cliente que tinha acabado de entrar no meu escritório, era o olhar dela, aquele olhar era ela. Uau. Então, assim, explodiu dentro de mim uma criatividade gigante. Eu liguei para o escritório e comecei a passar tudo que eu queria em referência a essa cliente. Foi uma coisa muito louca. Outra inspiração, por exemplo, que eu tive, eu estava em Amsterdã, estava fazendo casa-cor, tinha um quarto de casal, era uma casa completa com quarto de casal. E eu queria algo diferente sobre a cabeceira tinha a cama, na cabeceira da cama eu queria uma coisa diferente. Eu entrei numa galeria, do nada, em Amsterdã, e eu olhei aquela galeria cheia de objetos, de lembranças. Eu fui comprando coisas pequenininhas. Eu lembro que eu comprei uma bicicleta, eu lembro que eu comprei um passarinho, eu comprei um azulejo pequenininho que parecia uma pomba. Eu fui comprando coisas e foi criando na minha cabeça um painel que eu fiz de objetos na Casa Cor. Ficou lindo, porque eu enquadrei como se fossem caixas individuais de acrílico, todos eles, e fui montando um quebra-cabeça. Quer dizer assim, então vem em sites, em viagens, e você vê coisas lindas também em viagens, então eu acho que você tem que inserir isso dentro do projeto. Mas também eu gosto muito de ouvir o que o cliente gosta. Eu gosto que ele fale muito, que ele me mande referências de coisas que ele gosta ou de coisas que ele deteste. Então, o cliente olha e fala: Joia, eu não colocaria isso na minha casa nunca. Às vezes, eles falam muito mais por aquilo que eles não gostam do que pelo que ele gosta, entendeu? Então, quando ele fala que eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo, eu já criei o perfil dele, entendeu? Eu já sei o que eu vou fazer. Então, mas é muita intuição. Muito bom. Dá tempo. Bora lá, próximo. Tá? É um pouco diferente. Eu venho da indústria Sim. desde 1996 e você veio do outro lado do mundo da arquitetura. Então, a gente sempre confrontou muito o desejo do arquiteto com a possibilidade e a condição da fábrica produzir e replicar aquilo que vocês desenvolvem e criam, né? E eu noto uma mudança gigantesca na forma de projetar, na forma de construir e principalmente na forma de produzir aquilo que vocês estão criando, desenvolvendo. Pela tua experiência, pela tua vivência, aonde isso vai parar? Porque a gente nota assim um dinamismo, uma mudança gigante. E eu consigo acompanhar hoje os projetos que chegam, de projetos de escritórios, de arquitetas recém-formadas, de um arquiteto já com uma experiência gigante como a sua. Qual é a sua visão de futuro, olhando para nós como indústria e marcenaria? Realmente, eu acho que as técnicas novas hoje, né? Haja visto que nós estamos vendo aqui, ó, essas curvas, olha isso daqui, ó. Essas curvas, isso é dificílimo fazer, poucas pessoas conseguem fazer um trabalho como esse, então vamos mais individualizar. Muitas empresas grandes, muitas indústrias não conseguem desenvolver muitos detalhes como a gente cria, tá? Então, aí tem que sair da parte dos modulados mesmos e ir para a parte do artista, né? Que você tá até o Jonas aqui, que é uma coisa muito interessante. Eu projetei um quarto de um bebê agora e era muito
com formas orgânicas, porque era uma menininha, né? A gente já sabia que ia ser um bebê, uma menininha. Muitas formas orgânicas que uma indústria não faria mesmo. Tanto qualquer uma não faz esse tipo de trabalho que a gente gostaria que fosse feito. O Jonas conseguiu. Então, é um mérito total dele, ele conseguiu, e eu fiquei emocionada quando eu entrei essa semana, fui na obra ver, entrei essa semana, tá a coisa mais linda, exatamente igual o que a gente desenhou. Então, eu acho que, mais a tecnologia também está extremamente desenvolvida, os acabamentos, por exemplo, estou falando de marcenaria porque a gente está neste meio aqui, né? Os acabamentos que temos hoje, a gente não tinha essa quantidade de lâmina, a gente não tinha essa variedade de tons, então a gente também consegue achar esse meio termo, né? Mas não tenho resposta para te dizer objetiva para onde vai isso tudo, porque ninguém sabe, né, gente? IA me surpreende e me assusta. É uma coisa meio que amo e odeio. Se você me perguntar, tem uma definição? Ainda não, sabe? Porque muitas coisas me assustam e muitas coisas me encantam, né? Com o que a gente pode conseguir com isso. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Né? Eu acho que na vida nunca é para um lado, nunca é para o outro. Eu sempre tentei levar no equilíbrio, né? E ser otimista. Eu sou extremamente otimista. Então, eu consigo, numa tragédia gigante, ver o lado bom da coisa. Eu não sei se isso é vantagem ou é loucura, então não sei. Eu sempre acho que o otimismo, né? E tentar ver o lado bom de qualquer coisa na vida, né? Então, sempre tem. Então, eu acho que sempre tem. Mas houve nesses últimos anos, houve um crescimento absurdo, né? A tecnologia, as indústrias estão uma coisa impressionante realmente, né? Muito bom. Mais alguém? Quem mais? Quem é o próximo? Calma, não precisa fazer fila, um por vez. Boa, vai lá. Júlio Ludwig. Eu vou fazer Olá. 2 perguntas para ti. A primeira, qual foi o momento que caiu a ficha para ti, que tu tinha te tornado esse ícone da arquitetura, e como, assim, chegar o caminho é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Acho que esse conselho vai servir para todos nós aqui, para quem vai estar vendo. Então, assim, ó, porque faz anos, décadas, que o escritório já era manter isso no topo. É mais difícil se manter, porque a gente vê muitas estrelas cadentes que sobem e descem. Então, assim, qual foi o momento que caiu a ficha que tu tinha te tornado quem tu és hoje e como se manter? Porque há anos vocês estão nesse padrão. Obrigado. Uau. Imagina. Eu nunca me senti, tá? Nunca me senti ícone. Isso é claro. Eu não estou fazendo demagogia, não. Eu sempre fui uma pessoa muito simples de essência, tá? Sempre. Eu tenho responsabilidade. Então, assim, eu não sei se isto que aconteceu comigo foi foco no trabalho. Então, e muitas pessoas trabalham muito e não conseguem ter essa projeção. Como você vê pessoas incríveis, arquitetos incríveis, um trabalho incrível que não consegue ter projeção. Existiu um caminho? Não sei. Eu não procurei isso. Uma vez uma jornalista chegou e falou, qual foi a sua meta? Exatamente isso. Você programou isso? Eu falei, nunca foi programado. O que aconteceu comigo foi necessidade que eu tive de criar meus filhos. Então, assim, a minha família, para mim, é a coisa mais importante. E quando eu me senti realmente sem amparo total e absoluto, porque você tem o amparo da família do teu pai e da tua mãe, você tem amparo do casamento, né? Quando aquilo desmorona em 2 meses e meio, 100% tudo, e foi muito rápido tudo, e o teu apoio financeiro, realmente eu me senti sem chão absolutamente nada. E eu falei, eu tenho que criar meus filhos, né? Eu tenho que ter força, eu tenho que acreditar em mim. Eu acreditei em mim.
porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu sei fazer, eu aprendi a fazer, né? Erro muito, como todo mundo, mas assim, eu tenho confiança naquilo que eu faço. Eu sei que, pela vida fora, tudo que eu fui fazendo foi a maior escola, foi a vida para mim. Então, eu acho que foi determinação, a minha fé, a minha religiosidade, no sentido. Tudo bem, tem pessoas que são super religiosas, ficam paradas esperando, até eu vi um escrito atrás no caminhão, eu achei muito interessante. O cara falou, como é que era, gente? Ele falou assim, ufa, vamos à luta. Como é que era, gente? Vamos à luta e não fica olhando para o céu, porque do céu só vem chuva, qualquer coisa nesse sentido, vamos trabalhar. Então vamos trabalhar, entendeu? Trabalhei muito, eu trabalho muito e vou continuar trabalhando muito. Muitas pessoas chegam e falam, você não vai parar? Parar para quê? Como? Parar para quê? Onde? O que eu vou fazer? Eu não sei isso, que eu só sei fazer isso, entendeu? Então eu amo tanto aquilo que eu faço, eu gosto tanto do meu trabalho, ele me completa tanto de uma maneira tão, tão grande, tão grandiosa, e acho que é um dom que eu tive. Eu não sou melhor do que ninguém, eu acho que... Mas eu tenho um dom de harmonizar, eu tenho... Quando termina realmente uma obra, os clientes mesmo falam... tive um médico, o Dr. Jardes, foi muito engraçado, eu fiz a clínica dele, ele é dermato, eu fiz o apartamento dele, um triplex aqui na Pamplona, maravilhoso, e ele deu uma festa, né, para inaugurar o apartamento, e eu estava na festa, e aí ele falou, gente, vocês precisam ver que coisa engraçada, a joia, de repente, ela tá mexendo em todos os acabamentos, desce um santo nela, e ela, na mesma hora, ela consegue resolver isso, fica bom com isso, isso, com isso, isso, com isso. Eu falei, Jardes, não desce santo nenhum, não tem santo aqui, não é isso. Mas isso é dom, né? Eu acho que a intuição é dom, então isso me foi dado. Então se me foi dado, eu tenho obrigação de usar o que foi dado. Tenho que passar para as pessoas para aquilo que eu vim. Eu vim para trabalhar. Isso para mim está muito claro, tá? E não estou reclamando, ao contrário, eu amo, não me deixa sem trabalho. Quer ver mal-humorada, eu não ter trabalho. Aí eu fico péssima, né? E graças a Deus as coisas acontecem. Então, não sei, foi dedicação, foi trabalho, foi perseverança, foi ser muito correta em tudo aquilo que eu faço. Eu tento mostrar para o cliente o que é bom para ele. Nem sempre eu acerto, evidentemente eu erro também, mas eu não sei, eu acho que foi determinação realmente, viu? Muito bom. Uma salva de palmas. Foi forte. Obrigada. Foi profundo. Muito bom. Vamos para o final, para os finalmente? Vamos para a você que reta manda. final? Tinha alguém na fila aí, não? Senão eu vou tocar aqui. Foi? Boa. Aqui também não? Ô, João, no Pastoricast nós temos um quadro chamado Fogo na Madeira. Fogo na madeira? Fogo na Madeira é o quê? É papo reto, pergunta direta e reta. Você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, ou você pode dizer passo. Tipo, não quero responder, você diz essa é o passo. Tá bom. Ou você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Você falou antes que você, em geral, não rejeita cliente. Uhum. Mas tem cliente que depois de você conhecer ele, no meio do caminho, você demitiria? Sim. Sim, com certeza. Cliente, o que você acha dessa frase? O cliente sempre tem razão. Não. Não tem sempre razão. Muitas vezes não, né? Não, muitas vezes não. É por falta até de experiência, de conhecimento, não tem. Eu tô contigo. Muitas vezes tem, mas não é padrão. Tô Não tem contigo regra. nessa. Não. O que vem na sua cabeça quando se fala de MDF branco? Detesto. Odeio gaveta com MDF branco. Odeio, odeio, odeio. A não ser que ele fosse todo branco. Mas não vem com acabamento na frente e aí, para ficar mais barato, me faz a gaveta branca. Odeio. Vocês nunca cheguem com isso para mim. Nunca, nunca, nunca. Você sabe disso. Eu sei disso, por isso que eu perguntei. O que vem na sua cabeça quando se fala em mármore? Ou em pedra? Amo Vou de abrir. paixão. Gosta? Amo de paixão. Eu fico
impressionada que tem que vir um francês para fazer o Rosewood, para mostrar para nós, arquitetos brasileiros, a beleza das pedras brasileiras. Houve uma explosão dentro do Brasil com a apresentação daqueles banheiros, cada banheiro numa pedra brasileira. Nós temos coisas maravilhosas. Grécia tem, Itália tem, Turquia tem coisas lindas. E o Brasil tem coisas maravilhosas, gente. É só procurar. Tem coisas bom. lindas, amo. Muito bom. É o lado italiano, né? Bérgamo. É. LED na marcenaria. Com discernimento. Com discernimento. O que é pior? Cliente que tem pouco dinheiro para investir, cliente que fica em cima da obra todo dia acompanhando a instalação, ou prazo de marcenaria? Qual dos Nossa, três é cliente pior? na obra todo dia acompanhando. Me tira do eixo. Ele desestrutura todo o cronograma. Cliente pode ficar sossegado. Você tem que confiar, mas você tem que pegar uma pessoa confiável também, né? O cliente tem que ir, tem que ver, né? Porque é lógico, é o espaço dele. Mas todos os dias, Dentro não da- deixando o cronograma ser feito, porque tem momentos que tem 15 pessoas numa obra, tem momentos que tem 2. O cliente não consegue entender, porque ele não sabe a fundo o cronograma como é, então ele realmente enlouquece, ele sofre à toa, que ele não precisa sofrer, e realmente tira o escritório do eixo. Quando o preço da marcenaria está muito barato, normalmente no final o barato sai caro? Sim, o barato sai caro, porque custa, a marcenaria custa, a mão de obra especializada custa, o material custa, o tempo custa, e é um trabalho artesanal, né? Então, eu desconfio. Eu tenho muita restrição porque a gente faz vários orçamentos do mesmo produto. Quando há uma diferença muito grande, eu fico um pé atrás. Se você pudesse banir do planeta Terra algum acabamento, algum revestimento de qualquer coisa de obra, o que você baniria? De obra? De projeto de interiores, não só de marcenaria. Se você pudesse banir algum tipo de acabamento, qual que seria? Nossa, você me... Aquele que você olha e diz assim, meu Deus, que coisa horrível. Pode ser acabamento, que para Pode. mim é preconceituoso, mas lembra quando tinha os tapetinhos de persa debaixo de telefone ou debaixo, colocado em cima da mesa de centro? Aquilo eu tinha ojeriza daquilo, eu tinha horror daquilo. Não, era assim, destruía qualquer coisa que a gente pudesse colocar ali. Isso daí eu abomino, Horrível. abomino. Não, Sua cor favorita? azul A minha e também. verde, os dois, azul a e minha verde. azul Eu gosto também. dos dois assim, bem igual. Você gosta Amo. de esporte? Amo de paixão. Segunda grande paixão da minha vida Ah, é é esporte. mesmo? Gosto. Adoro. Falando, já que nós estamos em Copa do Mundo, falando de futebol, que time você torce? Eu não tenho, eu só torço pelo Brasil, só. Não tenho tipo. Eu brincava, falava que era São Paulina, mas eu não sigo, não tenho. Esse podcast sairá antes do final da Copa do Mundo de 2026. Então, saiba que você que assiste esse podcast depois da Copa do Mundo de 2026, Joia Bérgamo vai prever o futuro agora. Uau, assim não Brasil vale. será campeão? Não, Ai, meu coração. não Ela é creio. boa de intuição, então nós, ó. Não. Que país você acha que vai levar a taça? Não posso dar essa previsão. Sabe por quê, Jonas? Eu não consegui ver os jogos. Tá. Eu realmente não tenho isso para te dizer, mas eu acho que não posso chutar. Qual que é o Não seu posso. esporte favorito? Tênis. Adoro Qual o tênis. maior atleta do tênis da história, na sua visão? Nossa, são tantos. O Meu que você Deus. mais gosta?
Ah, eu gostei muito do Agassi. Para mim, André o Agassi. Agassi, ele foi um fenômeno, porque você está falando de queda. O Agassi ele era Steffi Graf, que é a Uhum. mulher do Agassi hoje, ela também. O Agassi teve o auge, caiu pela vida dele, ele misturou muito, né? A vida pessoal dele jogou ele muito para baixo. E ele, depois que se casou com a Steffi Graf, ele levantou tudo de novo. Eu acho que ele é um vencedor. Ele é maravilhoso, gosto André muito Agassi. dele. Você está acompanhando o tênis hoje em dia? Você acompanha? Não muito, Você não? não muito, não. Fiz agora, né, que a gente fez a La Ah, eu vi Open, que você fez La lá. Open Muito legal. muito legal esse torneio de tênis do Guilherme aqui no Jockey Club, né? Muito E bom. a revelação, é Gustavo, né? Aquele rapaz, O aquele que tá João, o ganhando. brasileiro? Não, não, Não? é o brasileiro, é o João. Gustavo. João, Não, João. não. Tem o João, Aham. mas tem Tem o outro. Gustavo, que Eu é tô por abaixo fora. dos 16 ali. Ah, Eu tá. acho que é o Gustavo. Ele não ganhou no La Open, mas ele tem um jogo maravilhoso. O menino, Legal. eu vi ele jogando lá. Mas a gente está torcendo pelo tênis do Brasil, né? Que bom. Eu acho que agora está com uma leva boa. Se Joia Bergamo não fosse empresário, não tivesse um escritório de arquitetura, seria o quê? Trabalharia com o quê? A segunda formação que eu tenho, que é professora, eu sempre dei aula, né? Eu gosto, eu fiz pedagogia, né? Então eu gosto de ensinar. Eu comecei primeiro dando aula, depois eu fui para arquitetura. E eu gosto de ensinar, eu gosto muito. Ô, gente, vocês que estão acompanhando de casa, vocês que estão aqui comigo, eu falo para a Joia desde que eu conheci ela. Na nossa segunda conversa, eu falei para ela, Joia, você precisa compartilhar conhecimento, você precisa fazer mentoria, você precisa fazer palestra, dar treinamentos. Vocês acham que faz sentido ou não? Tem Tá certeza? vendo? Você que está acompanhando, escreve aqui nos comentários se você quer ver a Joia Bergamo ajudando mais empresários aí do mercado. Eu acho que vai surtir aí. Eu acho que a gente vai. Você sabe Vai que eu te chamei acontecer, para né? pedir uma opinião. Vai Acho que acontecer. vai. Eu vou começar a pensar em umas palestras aí. Aproveitando tudo que a gente já fez durante tanto tempo, né? Tanto trabalho, é, hum, muitas coisas dentro do Brasil, fora do Brasil, coisas pequenas, médias, grandes aí acontecendo. É, eu acho que a gente vai seguir também, O mercado paralelo, precisa mas das eu pessoas. nunca vou deixar de Largar o seu fazer o que eu escritório. faço. Que Não, bom. zero. A gente agradece. O Eu que mundo agradeço ter agradece, o vocês Brasil comigo. agradece. Infelizmente, esse episódio está chegando ao fim. Minha amiga Joia Bergamo, que alegria te receber aqui. Eu sou honrado e grato por você disponibilizar o seu tempo. Eu acredito que tempo é vida, então você está dedicando um tempo da sua vida precioso, valiosíssimo para estar aqui, compartilhar a sua história, ativar muitas pessoas, influenciar outras pessoas. Sempre que eu converso contigo, eu aprendo algo. Hoje aprendi várias coisas, anotei várias coisas aqui. Eu te agradeço pelo coração que Imagina. você tem, agradeço por você ter perseverado, ter permanecido na tua trajetória, porque quando tu permaneceu, você venceu, mas muita gente venceu contigo. Quando você venceu, a sua família venceu contigo, seus filhos, suas filhas venceram com você. Os seus colaboradores venceram, os seus clientes venceram. Muitos fornecedores, prestadores de serviço do mercado de arquitetura e decoração venceram graças à sua perseverança, à sua dedicação, ao seu trabalho. Então, a sua história ela é um marco. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento e essa singela homenagem, porque a sua história ela já influenciou muita gente, vai influenciar muita gente mais. Eu acredito que daqui a 50, 80, 100, 200 anos, nas casas a cor do Brasil afora, nós teremos muitas homenagens à Joia Bergamo, porque a sua história, o seu nome são um legado para o mercado da arquitetura no Brasil. Muito obrigada, meu amigo. Está me emocionando. Fiquei muito emocionada e obrigada por estar na minha vida. Eu já te falei isso outras vezes. Você foi um presente que Deus me deu.
Estamos Obrigada, viu? juntos. Conte Obrigada comigo. mesmo. Quem gostou, bate palmas, senhoras e senhores. Tem uma lembrança para a joia, é isso? Boa, vamos entregar aqui a lembrança. Primeira vez que você está no Pastoricast comigo. Espero que você venha muitas. Que Uma lembrancinha da Casa 46. Muito Tá cortando aqui ou tá obrigada. pegando bem? Tá, então vamos sentar de novo só pra gente fazer o encerramento? Vamos. Joia, deixa Obrigada. um recado final pra gente encerrar, pode ser? Deixa uma última mensagem lá para aquela câmera, Vamos, para quem vamos. está acompanhando você. É, Aliás, desculpa te cortar antes de você falar, @Joia Bergamo Arquitetura, né? Só Joia Bergamo. Acesse o Instagram, @Joia Bergamo, acompanhe os trabalhos de todo o time da Joia, que é incrível. Siga o Instagram lá, nós vamos deixar aqui embaixo também para você acompanhar. Em primeiro lugar, adorei estar aqui com você mais uma vez, podendo compartilhar tudo isso, né? Relembrando coisas que a gente acaba esquecendo pela vida fora. Mas para quem está começando, gente, a palavra mais certa é dedicação, perseverança, ser correto em tudo aquilo que faz, mostrar aquilo que você sabe fazer, trazer o bem-estar para as pessoas, né? E fé mesmo, gente. É fé que nos move, que nos leva, que faz com que a gente consiga desenvolver. Eu tive um grande ídolo aí, que foi o Abílio Diniz. O Abílio sempre ia na missa da São José às 7 horas da noite, aqui no Jardim Europa, e o Abílio tinha uma fé inabalável, né? Eu ganhei os 2 livros dele, ele me deu, e se você visse o Abílio orar na igreja, era emocionante. Ele tinha uma fé gigante, né? E um homem como o Abílio, que construiu o que construiu, o império daquele, tem uma fé inabalável, vocês podem acreditar que é a fé que move montanhas e que faz com que realmente as coisas aconteçam para a gente, né? Então acredite e você vai conseguir, né? É fé e determinação. Muito bom. Esse foi mais um Pastoricast. Se você ainda não é inscrito nesse canal, só clica aí, ativa o sininho, faz esse rolê todo que você sabe que tem que fazer, dá uma moral para esse canal, divulga, compartilha com os amigos aí, deixa os comentários aqui embaixo que você gostou, o que você achou desse podcast e te vejo no próximo episódio. Até a próxima. Valeu! Aê, gente! Obrigado! Beleza! Que beleza! Amei.